falamos de conflitos, nós pensamos em alguns textos-chave, como Mateus 18, onde o Senhor Jesus trata sobre a resolução de conflitos, ou não, ou pelo menos ele dá a abordagem correta de como fazê-lo. Ou seja, se um irmão pecou contra você ou está em uma vida de pecado, você deve ir até esse irmão, arguí-lo, para tentar ganhá-lo, ou seja, que ele se arrependa e então volte a andar nos caminhos corretos. Caso ele não se atente para a sua repreensão, você deve chamar mais uma ou duas testemunhas, ir até esse irmão de novo e arguí-lo na presença de testemunhas, para que assim ele, mantendo o seu coração duro, faça com que o depoimento de duas ou três testemunhas, então o que arguiu a primeira vez, mais um ou dois que estiveram com ele em uma próxima arguição, consigam levá-lo à frente da igreja e então a igreja tome a decisão sábia, correta, assertiva, de excluí-la do seu rol de membros, de excluí-la da sua comunhão e tratá-lo então como gentil ou publicano. É nesse sentido e nesse contexto que Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles, ou seja, no meio daquela resolução assertiva de tirar um pecador impenitente do meio da igreja. Há outro texto importante, que é o de Filipenses capítulo 4, quando Paulo, escrevendo a epístola, sabendo do conflito de duas irmãs crentes, Evódia e Sintique, diz que elas têm de resolver esse conflito no Senhor. Ele pede para que elas pensem concordemente no Senhor e deixa muito claro que essas duas mulheres são crentes. Ele diz, são crentes, se esforçaram comigo na obra do Evangelho e o nome delas está escrito no livro da vida. Não tenho dúvidas da cristandade dessas irmãs, mas elas estão em um conflito e esse conflito precisa ser resolvido. Não de acordo com a opinião ou os sentimentos de uma ou de outra, porque essas coisas são subjetivas, mas concordemente no Senhor. Então, quem tem de ter a razão em um conflito é o Senhor pela palavra. Quem tem de sair com o conflito sendo resolvido e glorificado é o Senhor através da palavra, e não nenhuma das partes. E é interessante que nesse texto de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo pede ajuda a um cooperador dele que também está nessa igreja, para que medie a situação entre essas duas irmãs. Então, esses textos são textos-chave sobre resolução de conflitos, ou sobre o fato de que conflitos acontecem dentro da igreja. Ou porque o joio se estranha com o trigo, ou porque os trigos se estranham. Então, é possível que essas duas coisas aconteçam. Mas eu queria que hoje nós olhássemos para a ideia de conflito, não só dentro da igreja, mas obviamente nós vamos chegar até aí e aplicar isso à vida da igreja, mas olhar para essa ideia de conflito de uma maneira mais macro, nos perguntando o seguinte, por que há conflitos? O que definitivamente é um conflito? E como Deus enxerga isso e, de alguma forma, nos oferece ferramentas para resolver o conflito. Talvez pensar em como nós temos eficácia na resolução de conflito, mas o que não cabe a nós em uma resolução de conflito? O que é exclusivamente parte de Deus para que um conflito ele seja resolvido, seja com a expulsão do impenitente ou com o acolhimento daquele que se arrepende e quer glorificar a Deus através da resolução, através da pacificação. Então, antes de nós entrarmos em um texto que eu quero mostrar para os irmãos, eu queria passar 3 informações prévias que fazem muito sentido para aquilo que eu quero olhar com os irmãos hoje nesse texto bíblico de Gênesis 32 até Gênesis 33. A primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem comigo é o que é um conflito. Qual seria a definição mais própria e simples para nós pensarmos em um conflito? Eu entendo que um conflito é a impariedade entre várias partes. O conflito é um desgosto, um desconforto ou um problema gerado entre 2 ou mais partes. Então, a gente poderia definir ou pensar em conflito assim. Obviamente, há conflitos e conflitos. Então, nós não estamos entrando no mérito do que gerou o conflito ou qual tem sido o desenvolvimento do conflito. Mas o que é dizer
determinada pessoa está em conflito com outra determinada pessoa ou outras determinadas pessoas. É essa imparidade entre várias partes. Ou seja, elas não estão chegando em um divisor comum. Elas têm discordâncias, elas têm um problema estabelecido ali. Via de regra, esse problema ou essa imparidade tem alguém como certo e alguém como errado. Geralmente. Quando a gente olha assim, de maneira bem pragmática, subjetiva, ou até objetiva em certo ponto, alguém está errado e alguém está certo. Ou há a impressão de. Então, hoje, nós precisamos olhar os dois lados da moeda, obviamente, e eu diria que até o terceiro lado da moeda, se isso é possível, porque o que é subjetivo na identificação de conflito é o seguinte: determinada pessoa pode se sentir ofendido com outra pessoa, mas a pessoa com quem ela se sente ofendido pode não ter a ofendido de fato. Então, por exemplo, talvez o pastor Antônio Carlos já tenha passado por isso, eu passo constantemente. Determinada mulher da minha igreja me procurou para dizer que estava em conflito com o marido. E quando ela me disse isso, ela chegou a dizer que estava sendo agredida pelo marido. Então é algo muito grave. Mas eu preferi ouvir o marido. Quando eu ouvi o marido, ele disse que ele era agredido por ela. E que o problema era ela. São os dois lados da moeda e nenhum lado bate com o outro. Então eu falei, quero ver o terceiro lado da moeda. Qual é o terceiro lado da moeda? Coloquei os dois assentados juntos para ver quem estava mentindo. E no fim das contas, não é que eles estavam necessariamente mentindo, mas é que um tinha uma percepção equivocada a respeito do outro. E para ambos, a agressão era o simples fato de, em determinados momentos de conflitos que eles tinham dentro de casa, um ser completamente arrogante, grosso e talvez um pouco excedido um com o outro. Então, na primeira impressão, quando ela me disse que havia um conflito e que ela era agredida, eu imaginei que o marido batia nela. Mas não, ele era grosso, estúpido, se explodia um pouco nos momentos de conflito. E quando ele me disse, ela é quem me agride, eu pensei, ela avança nele e bate nele. Mas era também a mesma coisa. Então, ambos se sentiam ofendidos com as coisas que um fazia com o outro. Nem sempre havia um ofensor, mas isso, por que eu estou contando tudo isso? Isso não muda a realidade do fato, há um conflito. Há uma imparidade entre partes, entre duas ou mais pessoas. Essa é a grande questão, irmãos. Então, o conflito é isso. Não é nem a razão e nem o desenvolvimento, é o fato. Há uma imparidade entre duas ou mais pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso. A segunda coisa que é importante nós pensarmos é de que a Bíblia ela é um livro de resolução de conflitos do início ao fim. E se nós pensarmos no tema conflito, nós podemos dividir a Bíblia em 3 partes. Pré-conflito, Gênesis 1 e 2, quando Deus cria todas as coisas e as cria muito boas, diz o texto, no fim da criação. É uma declaração do próprio Deus, onde ele, na verdade, exalta-se a si mesmo, porque quem cria elogiar aquilo que criou, na verdade, se elogia a si. Ele está admirando a obra que ele fez, ele está dizendo é muito bom, porque reflete o seu caráter, reflete quem ele é, reflete os seus atributos. E não havia conflito, ou seja, não havia imparidade entre nada. Esse mundo muito bom criado era um mundo harmônico. Então, nem o homem tinha conflitos com a sua mulher, nem ele e a mulher tinham conflitos com Deus, nem a própria criação tinha conflito com o homem e com a sua mulher, e nem entre a própria criação havia conflito. Então havia harmonia, não havia imparidade, não havia 2 ou 3 lados de uma mesma moeda. Não se havia pressuposto sobre o que se falaria, sobre o que se ouviria. Então veja, hoje, em um mundo caído, tudo aquilo que a gente fala tem um pressuposto. Tem uma forma de falar e um objetivo com o que se fala, e quem ouve, quem recebe, também tem um pressuposto. Seja ele bom ou ruim, que é o que pode gerar conflito. Então, veja bem, um marido, ele pode chegar para a esposa e dizer, meu amor, eu te amo muito. Ela pode
tanto receber isso como, de fato, uma expressão de amor, dizer eu também te amo, como ela pode entender que o marido tem segundas intenções por detrás disso. O que você quer para estar falando isso comigo? Mas tanto pode o marido dizer para a esposa que a ama como uma declaração de amor, ou realmente com o intuito de conquistar alguma coisa depois. Um elogio, um funcionário que elogia o chefe ou a roupa do chefe, ele realmente pode estar sendo sincero porque a roupa é bonita, ou ele pode ter o pressuposto de elogiar o chefe para ganhar alguma coisa em troca. E o chefe pode receber isso de uma maneira equivocada também. Então vejam, é muito difícil a gente estabelecer a ideia, simplesmente a ideia de um mundo pré-conflito. Porque a partir do momento da queda, então de Gênesis 3 até Apocalipse 20, o que nós temos é um mundo em conflito, e a Bíblia divide o mundo dessa forma. Então, pré-conflito, Gênesis 1 e 2, conflito, Gênesis 3 até Apocalipse 20, e um mundo pós-conflito, Apocalipse 21 e 22, e a Bíblia traz essa divisão também, que é na consumação de todas as coisas, quando o pecado for expurgado do mundo, quando o nosso purgatório, que é Cristo, vir para realmente lançar todo o pecado, a morte, o diabo, os pecadores, no lago de fogo que arde, aí sim, as coisas retornarão a ser como eram, e de uma maneira melhor, porque nunca mais haverá conflito de novo. É melhor por isso. Então, o que nós vamos viver depois é melhor do que os nossos pais viveram antes do conflito. Porque é impossível que se caia de novo, é impossível que se peque de novo. Então, há essas três divisões. Duas são muito pequenas, são de 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, pré-conflito, e Apocalipse 21 e 22, pós-conflito. Então, o que nos ensina mais sobre conflito é o que vem de Gênesis 3 até Apocalipse 20. Essa é a segunda coisa que nós vamos entender. E a terceira coisa que nós precisamos entender é que esse conflito que se estabelece, ele se estabelece entre nós e Deus, nós com nós mesmos e nós com todo o restante da criação. E a recíproca é verdadeira, de Deus para conosco, dos outros para conosco e do restante da criação para conosco. Tudo está em conflito. E a gente precisa entender que isso insere a igreja em um período de conflito. Então, nós não estamos alheios a um conflito geral em relação a Deus, uns com os outros e com o restante da criação. Nós também fazemos parte desse mundo de conflitos. E entendendo isso, entendendo que a gente faz parte desse mundo de conflitos, a gente precisa entender que Deus, nessa revelação, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, por diversas vezes, mostra como Ele mesmo está resolvendo esse conflito máximo, esse conflito macro. Então, o que você precisa entender é que toda a Bíblia, do início ao fim, é um livro que trata da resolução de conflito entre Deus e nós, entre nós e Deus, entre nós uns com os outros e entre nós com a criação. A Bíblia inteira trata isso. E ela trata isso com a história da redenção, que é a história macro, ou seja, no fato de que Cristo veio ao mundo para nos redimir, aplacar a ira de Deus e nos fazer amigos de Deus, cessar o conflito entre nós e Deus. Esse é o primeiro passo para que o conflito entre nós, dentro da igreja, comece a se encerrar, o conflito entre nós e o restante das pessoas que não são crentes comecem a se encerrar, e em relação à criação também. Então, isso é o que o Dr. Van Groningen, por exemplo, diz que é o fio de ouro que perpassa toda a Escritura. É a história da redenção. Ele diz que, através de reino, pacto e mediador, Deus mostra, no decorrer de toda a Bíblia, como Ele está nos reaproximando dEle mesmo. Essa é a ideia de religião, de religar, de como Ele está pegando na nossa mão, através da humanidade de Cristo, e nos dando a mão a Ele através da divindade de Cristo, nos religando com o próprio Deus. E Deus revela isso para nós também de maneira micro, ou seja, no decurso de várias pequenas histórias que mostram a história maior.
Então, todas as pequenas histórias da Bíblia que você lê, eu quero fazer um caminho rápido com você até a gente chegar em Gênesis 32, que é onde eu escolhi tratar o tema. Todas as micro-histórias da Bíblia, elas estão falando, em suma, sobre uma resolução de conflitos entre nós e Deus. E é importante a gente ler a Bíblia assim, porque a gente para de ler alguns textos bíblicos de uma maneira equivocada. Então, eu fico brincando muito com o departamento infantil lá da minha igreja. Vai ensinar a história de Davi e Golias hoje, eles já sabem o que é a brincadeira. Mas é porque, geralmente, nós temos a tendência de entender a história de Davi e Golias de uma maneira equivocada. E aí eu quero te mostrar, através desse exemplo, nós indo para os textos de Gênesis, como é importante nós entendermos a ideia da resolução de conflitos de uma maneira macro, através das pequenas histórias. A história de Davi e Golias não ensina que nós somos pequenos, os nossos problemas são grandes, mas se nós estivermos com Deus, nós vamos derrubar os nossos problemas. A história de Davi e Golias ensina que nós somos um povo covarde, que não tem coragem de enfrentar os nossos problemas, e que Deus levanta um ungido que, apesar de parecer pequeno e aflito, derruba os nossos problemas e garante a vitória para nós. Então, em suma, a história de Davi e Golias está dizendo o seguinte: vocês estão em um conflito sobre o qual vocês não têm qualquer gerência e não conseguem resolver, e Deus levanta alguém, que é Cristo, o ungido, que nós, como diz o profeta Isaías, olhando para ele, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e ele é quem derruba os nossos maiores inimigos, a saber, o diabo, a morte e o pecado, e nos imputa essa vitória. Na história de Davi e Golias, a gente é o exército covarde que não tem coragem de olhar para Golias para enfrentá-lo. Então, Deus está resolvendo um conflito micro, ali, vocês concordam comigo? Entre os judeus, né, os israelitas, e os filisteus. Mas o que a história quer contar é que ele fez a mesma coisa, de maneira macro, em Cristo, para resolver um conflito entre nós e ele. Então, veja, a partir de Gênesis capítulo 3, tendo em vista essa forma de ler a Bíblia, nós temos o conflito instaurado no capítulo 3. Então, nós vamos fazer uma caminhada bem breve. Eu não vou, da última vez que eu vim aqui, eu falei Efésios inteiro com vocês. Não vou fazer isso. Nós vamos olhar alguns textos em Gênesis, mas eu quero chegar lá no capítulo 32, pelo menos maduro com vocês a respeito daquilo que nós vamos tratar. Gênesis 3. Todo mundo achou? Versículo 8. Vocês sabem o que aconteceu aqui, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa expressão, esconderam-se, obviamente demonstra que já não há paridade, não há mais amizade, há um conflito estabelecido. Esse é um padrão interessante sobre pecado. Quando nós pecamos, uma das primeiras coisas que nós tentamos fazer é nos esconder de Deus. Porque nós sabemos que o pecado é uma forma de nos apartarmos da presença de Deus. Então nós fugimos, nós nos escondemos, porque nós trazemos vergonha conosco. Nós sabemos que um conflito ele foi instaurado. Quando ouviram a voz do Senhor, eles fizeram isso. O Senhor os chamou e perguntou ao homem: onde estás? Essa é outra coisa que a gente precisa aprender. Deus, ele sempre é propício a resolver o conflito. Imagina uma coisa comigo, só tinham 2 pessoas no jardim inteiro, Adão e Eva. E Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Por que cargas d'água Deus pergunta para Adão e Eva: onde vocês estão? Será que Deus não sabe onde eles estão? Perguntar onde estão é, em outras palavras, dar a oportunidade de se manifestarem para resolverem esse conflito. E eles respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, entre amizade já não há mais. O que tem aqui é inimizade.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Mais uma vez, só tem duas pessoas ali. A única forma deles serem conhecedores do bem e do mal era tomando do fruto e comendo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, tem poder para tudo. Ele realmente não sabe o que eles fizeram e como eles fizeram. Mais uma vez, Deus está dando aqui a oportunidade de confessarem. A oportunidade de restabelecerem. Mas, mais uma vez, o texto está mostrando para nós que é impossível que assim se faça se isso não partir de Deus totalmente. Se Ele não só der o primeiro passo, mas o nosso também. Um parêntese, a ideia de salvação que a igreja evangélica, na maioria delas, tem hoje em dia, é de que Deus dá o primeiro passo e que nós temos que dar um segundo passo. Não, a gente não dá passo nenhum. Deus dá todos. Deus não possibilita a salvação para a gente, Ele dá a salvação para a gente. Se Ele possibilitasse, como Ele está possibilitando aqui, o texto é claro em mostrar para nós, o homem perde, o homem não vai. Então Deus faz tudo. Agora olha a resposta, que interessante. E disse o homem: a mulher que o Senhor me deu por esposa, me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, o que Adão está dizendo é o seguinte: ou a culpa é da mulher, ou a culpa é sua. Eu costumo dizer que essa é a teologia do Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Ele está dando a culpa ou para a mulher ou para Deus. Esse é um segundo aspecto nosso em relação aos nossos pecados. A gente tenta culpar tudo, menos reconhecer que foi a gente. Hoje, na igreja evangélica brasileira, geralmente o pessoal gosta de culpar Satanás. E eu vou falar a verdade, tem pessoas que Satanás não quer chegar perto. Ele tem medo. Se jogar perto do fulano, pode acontecer alguma coisa comigo, vou me resguardar, vou para a igreja. Tem gente que é pior do que o diabo. Então, essas são tendências. Primeiro, se esconder, depois não confessar e depois tentar julgar a culpa em alguém. Então, veja, o conflito está estabelecido aqui. E o que o texto está mostrando para nós é o seguinte: se Deus não fizer tudo, o conflito ele não será resolvido. E como Deus faz isso? Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Essa expressão aqui, esse vestimentas de pele, é Deus dando um problema no pecado deles. Qual foi a primeira estranheza em relação ao pecado? Foi a nudez. A nudez causou vergonha. Então, a ideia do pecado é essa: a gente está despido, envergonhado daquilo que a gente faz. E isso gera conflito com Deus, porque a gente não quer que Deus veja a gente despido, e a gente não quer que os outros nos vejam despidos. E Deus, apesar de oferecer, os homens foram incapazes de pegar. Então, Deus tem que imputar. Então, Ele fez vestimentas e Ele colocou as vestimentas sobre o homem. A ideia aqui é basicamente a forma como Deus ele imputa a graça de Cristo sobre nós. Cristo é o animal sacrificado que coloca suas vestes sobre nós. Lembram do que Pedro diz? O justo pelos injustos. Aquele que tira a sua veste de justiça e coloca sobre nós. E tira as nossas vestes injustas e coloca sobre ele. É aquele que faz o sacrifício no nosso lugar. Então, esse texto de Gênesis 3:21 é uma ideia de que Cristo ele nos cobre, Ele nos redime do pecado. Só que não de uma maneira geral ainda, por isso que a gente aguarda o pós-conflito. Porque você veja, no capítulo 4, nós temos um conflito entre Deus e os homens uns com os outros, de novo. Então, o que acontece no capítulo 3, repete no capítulo 4, e é por isso que eu quero ver com vocês antes de ir para Gênesis 32. Eu quero que vocês entendam o seguinte: é sistêmico. Não muda. É a mesma coisa sempre. Conflito do homem com Deus gera conflito uns com os outros, que gera conflito com todas as coisas. E Deus tem que resolver tudo sozinho. É isso que eu quero que vocês aprendam. Veja o capítulo 4. Coabitou, versículo 1, o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu, deu à luz a Caim, então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Veja,
A gente às vezes tem um costume de pensar o seguinte: a oferta de Caim era ruim porque eram ofertas de hortaliças, de plantas, e a de Abel não. A de Abel era uma oferta de animais, Deus se agrada mais. Levítico capítulo 1 estabelece Deus colocando as duas ofertas como aprazíveis a ele. E se você ler o texto atenciosamente, Deus não recusou a oferta, ele recusou o ofertante. Deus se agradou de Abel e, consecutivamente, da sua oferta. Ao passo que não se agradou de Caim e, consecutivamente, da sua oferta. Decore isso: Deus não rejeita oferta, ele rejeita o ofertante. Por isso, Jesus, inclusive, quando propriamente explicando esse texto, diz assim: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai lá, resolve com ele. Vejam, conflito. E depois venham aqui para que a oferta de vocês sejam aceitas diante de Deus. Então, Caim tinha um conflito com Deus. Ele não agradava a Deus. Mas veja como isso continua desenvolvendo. Irou-se, pois, Caim sobremaneira, e o seu semblante ficou descaído. Agora Deus revela qual o problema. O Senhor perguntou para ele: por que você está irado e por que o seu semblante está descaído? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, eu não te aceitei porque o seu procedimento não é bom. Mas se você mudar o seu procedimento, eu vou te aceitar. Se todavia você proceder mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Conflito contra Deus. Agora, veja o que isso gera. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Hebreus deixa claro, qual a ideia de Caim matar Abel aqui? Qual o problema dele com Abel? O problema é que na concepção de Caim, ele não foi aceito porque ele ficou em detrimento do seu irmão na presença de Deus. Se não tem mais o seu irmão, Deus precisará de aceitá-lo. Mas não é isso que acontece. E se vocês, irmãos, forem folheando as páginas da Bíblia, vocês vão ver que isso continua acontecendo. Em Gênesis capítulo 5, nós temos uma genealogia, da qual no fim dela é dito que nasce um homem e que esse homem vai consolar toda a criação. Então, até em uma genealogia é mostrado o conflito de Deus com os homens. Veja Gênesis capítulo 5 agora, versículo 28. Lameque viveu 180 anos, 182 anos, gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, veja bem, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O nome de Noé, ou pelo menos o motivo pelo qual ele recebeu esse nome, revela o seguinte: a terra, os homens continuam em conflito com Deus. O conflito precisa ser resolvido. Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, todos esses textos são de Deus trazendo juízo sobre a terra, porque os homens eram maus, perversos, e somente a família de Noé achou graça diante de Deus para preservar a terra. Então, mais uma vez, um conflito entre Deus e os homens, e entre os homens. Mais uma vez, havia problema na terra, porque havia um problema com Deus, e há um problema uns com os outros e com todo o restante da criação. Acaba-se o dilúvio, vem-se para o fim do capítulo 9, e Noé tem mais uma vez um conflito. Capítulo 9, versículo 20. Ele era lavrador, passou a plantar uma vinha, bebeu, se embriagou e se pôs nu dentro da sua tenda. Vejam, não é à toa esse pecado e a forma como ele é narrado. Isso faz referência ao Éden. Os nossos primeiros pais perceberam a nudez por conta do seu pecado. E agora o novo patriarca, que é, entre aspas, um novo Adão, porque ele reinaugurou a terra, ele também passa pelo mesmo pecado, pela mesma exposição. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, ou seja, Cã e Canaã, e foram os dois aos seus irmãos também para fazerem sabê-lo, mas os dois o cobriram. Versículo 24, despertando Noé da sua embriaguez, soube o que fizera o filho mais moço e diz, maldito seja Canaã. E aqui Noé é um profeta, porque ele amaldiçoou Canaã
e de fato toda aquela região de Canaã, e deu por herança a Sem, de onde vêm os semitas. Por isso que há uma promessa de Deus em Gênesis 12 para Abraão, dizendo, eu vou dar uma terra para você. Que terra é essa? A terra que Noé disse que seria amaldiçoada, do filho que seria amaldiçoado. Não é legítimo que Canaã esteja ali. Veja, capítulo 10, mais uma vez apresenta conflito para nós. Versículo 6. Os filhos de Cã, Cux, Mitzraim, Put e Canaã. Vocês sabem que lugares são esses aqui? Líbia, Egito, Canaã e a parte de baixo, onde ficava Avilá. Todos esses 4 povos em conflito com o povo de Deus e com o próprio Deus, povos idólatras. Arábia Saudita. Exatamente. Então, mais uma vez, conflito apresentado. Capítulo 11. Vocês conhecem de cor a história. Torre de Babel. Vamos fazer uma torre para a gente se ajuntar e para que o nosso nome seja mais célebre do que o de Deus. E aí, a ironia no texto, né? Deus desce, a ideia de que, nossa, nós estamos construindo uma torre muito grande. Não, Deus desce, e o que Deus faz? Olha, eles estão impossíveis. Esse conflito está rendendo demais. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou destruir essa torre e vou espalhar eles pela língua. Ninguém vai entender nada. E no outro dia acorda um dizendo buenos dias, o outro good morning, o outro bom dia. Né? E cada um em uma língua, se juntaram em tribos e se separaram da terra. Mais uma vez, conflito entre os homens e Deus e entre eles mesmos. Então, vocês já pegaram aí, né? Eu não vou até o capítulo 32 fazendo isso aqui. Vamos lá para o capítulo 32, que nós temos uma resolução de conflito muito interessante, que vai ensinar bastante coisa para nós. É aqui que eu quero me focar, mas, por favor, entenda isso. Todo o texto bíblico que você lê, não necessariamente todo o capítulo, porque tem textos que eles são maiores que os capítulos. Os capítulos e versículos vieram depois, mas as histórias da Bíblia, todas elas estão falando disso. Em suma, tem uma tensão entre os homens e Deus, entre os homens com eles mesmos e com o restante da criação, e Deus tem que resolver tudo sozinho. Porque se ele contar com isso aqui de ajuda dos homens, o negócio vai azedar, não vai dar certo. Nunca dá, nunca dá certo. Tudo depende só do Senhor. E nesse texto de Gênesis 32, 33, a gente aprende isso. Nós vamos ler de 32, 3 até 33, 4. Vocês estão com fôlego? Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim falareis ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino morei em Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 rebanhos o povo, 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapa. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e o rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és e para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que tinham conduzido os rebanhos. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim,
eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura não aceitará a presença. Não me aceitará a presença. Assim, passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e ambos choraram. Até aqui, irmãos. Vocês sabem o que aconteceu. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Por isso o nome dele é Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, literalmente falando. E, por conta do seu histórico, a gente costuma dizer que Jacó significa trapaceiro, porque geralmente trapaceiro é aquele que tenta pegar no seu calcanhar para você cair e ele passar na frente. Mas o nome não significa necessariamente o trapaceiro, significa aquele que agarra o calcanhar, aquele que segura no pé, mas tendo o histórico de Jacó, dá para entender isso. Mas é importante a gente entender também que entre esses irmãos, como Deus mesmo esclarece por diversas vezes nas Escrituras, principalmente em Malaquias e Romanos, não havia nenhum dos dois fazendo o bem. Esaú também era um homem ímpio e que desconsiderava as bênçãos de Deus. Então, veja, o conflito deles se estabelece mais quando o Jacó passa a perna no Esaú, no que diz respeito às suas bênçãos. Ele toma as bênçãos que seriam dele, e então o conflito se estabelece de uma maneira mais tênue. Mas até lá, nós vamos entender um pouquinho da história dos dois. Jacó realmente era um homem mais manso, mais de casa, e preferido da sua mãe. Esaú já era um homem não tão manso, que saía mais de casa, vivia da caça, e que não era um homem excelente, como alguns podem contrastar, se observado junto com o irmão. Na verdade, até aquele período onde Jacó toma a bênção dele de maneira escondida do pai, Esaú se mostra muito pior que Jacó. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês sabem por quê que a mãe de Esaú e Jacó quis que Jacó pegasse a bênção da primogenitura e pegasse as bênçãos da primogenitura a partir do proferimento de bênção do seu pai? Porque Esaú se casavam com mulheres que não eram do Senhor. Então, em outras palavras, e eu não sei se vocês já fizeram essa leitura, irmãos, eu vou falar um negócio aqui, depois vocês resolvam com o pastor Antônio Carlos, mas vocês já perceberam que tudo o que a mãe de Jacó e Jacó fizeram deu certo? Vocês já perceberam isso? No texto, dá certo. E vocês já perceberam que depois disso, Deus estabelece aliança com Jacó? Porque a intenção da mãe dele era, nós não vamos dar as bênçãos do Deus de Abraão e de Isaque a mulheres que não são descendentes de Abraão e Isaque. Agora, por que ela pensa dessa forma?
porque a exigência para o seu casamento era essa. Abraão, quando foi arrumar uma mulher para o seu filho, fez o Damasceno Eliezer, muito provavelmente, esse servo, jurar que iria até lá para que as bênçãos de Deus permanecessem com a sua família. Então, quando ela vê o filho mais velho, que tem o direito à bênção, à primogenitura, trazendo para dentro da sua família mulheres que eram ímpias, e, portanto, o filho ímpio também, ela olha para Jacó como: você precisa herdar as bênçãos, e para onde você vai? Você vai para a casa da nossa família, e de lá você toma uma mulher. É basicamente isso. Veja, eu não estou dizendo que os meios estão justificando o fim, mas é basicamente isso que acontece. E depois que tudo isso acontece, em que, como vocês sabem, ele passa a perna no irmão em relação à primogenitura, ou seja, o direito de posse, e depois de bênção, vocês se lembram qual que é a reação de Esaú? Eu vou lá casar com outra mulher agora. Em outras palavras, o problema é esse? Não seja por isso. Agora serão 2 problemas. Eu já estou casado com uma ímpia. Agora eu vou ser bígame e vou me casar com outra ímpia. Então ele não demonstra nenhum pingo de piedade. Então, até o momento, se você for parar para ver, quem realmente é, entre aspas, melhor da situação é Jacó. Ou menos pior. Eu acho que é melhor usar isso aí. Menos pior é Jacó. Mas depois Deus deixa claro, em Malaquias, em Romanos, em alguns outros textos, mas principalmente nesses 2, de que assim, antes de nascerem eu já havia escolhido, não foi porque um fez ou deixou de fazer, antes mesmo que os gêmeos nascessem, eu odiei a Esaú e amei a Jacó. Então, o que define tudo, no fim das contas, é o amor eletivo de Deus. Mas o conflito foi gerado ali, mas até aquele momento, quem realmente era pior, no sentido de impiedade, pelo que o texto mostra, é Esaú. Agora, o que Jacó fez realmente gerou um grande conflito. Mas veja, o conflito de Jacó, de maneira geral, não é um conflito só com o irmão. Ele tem um conflito com Deus. E esse conflito com Deus é resolvido na tratativa desse problema todo aqui e no texto que a gente leu. Porque quando ele vai para a casa do tio, ele tem uma experiência com Deus. Ele tem uma experiência em Betel, lugar, inclusive, que Abraão já tinha passado e já tinha edificado um altar. Então, ele tem uma experiência lá. Ele dorme, ele vê que há uma escada onde anjos sobem e descem, e ele chama aquele lugar de casa de Deus. Betel, a casa de Deus. Mas veja, ele não muda. Ele ainda está em um conflito com Deus. Porque o período em que ele fica na casa do seu tio Labão é um período onde ele recebe o troco, basicamente, do que ele fez com o irmão. Ele trabalha 7 anos para uma mulher e recebe outra. E depois ele dá o troco em Labão, seu tio, casa-se com a outra, mas nos 7 anos que ele trabalha, ele se enriquece passando a perna no tio. Então, veja, ele não teve um caráter ainda transformado. Ele precisa, de fato, resolver o seu conflito com Deus e, assim, resolver o conflito com os homens. E o conflito mais temoroso que ele tem para resolver é com seu irmão, que diz que só esperaria a morte dos pais para poder matá-lo. E é aí que a gente está aqui no texto, e eu quero fazer alguns apontamentos interessantes para os irmãos, e a gente encerra e para perguntas e tudo mais. Mas veja, quando Jacó sabe que vai encontrar com Esaú, ele sabe que o conflito ele precisa ser resolvido. Ele está com medo, o texto deixa isso claro por 3 vezes, que ele está com medo do irmão, ele está receoso pelo que vai acontecer. O irmão está indo com 400 homens para encontrá-lo no caminho, e ele precisa, de alguma forma, poupar a sua vida. E agora, Jacó não é o mesmo que saiu de lá. Ele é um homem casado, ele é um homem que tem filhos, ele é um homem que tem servos, servas, é um homem que precisa cuidar de outras pessoas. E ele está com medo, ele está com receio. Nessa história toda, nós temos que pensar em 3 pessoas que estão envolvidas aqui. Jacó, o seu irmão mais velho, Esaú, e o seu pai, Isaque. Esses são os 3 mais envolvidos na história.
Porque você tem um pai que foi enganado, você tem um filho que teve que abrir mão das suas bênçãos e das suas propriedades, de tudo que ele tinha, e você tem um outro filho que é culpado disso. E ele é quem tem que resolver o conflito gradativamente aqui. A primeira abordagem de Jacó, e eu quero que vocês olhem aqui, é a abordagem do pagamento. Na linguagem da teologia reformada, a gente está falando de salvação pelas obras. Qual a primeira coisa que Jacó faz aqui? Vamos enviar um monte de presente para o meu irmão. Vamos dar boi, vamos dar vaca, vamos dar camelos, camelas e os seus filhotes. Vá tudo à frente e vamos ofertar isso para ele, vamos comprar essa reconciliação. Vamos comprar. Eu acho que esse é o jeito certo de se fazer. Essa foi a primeira abordagem dele. A segunda abordagem dele foi a abordagem do coitadismo, ou da falsa piedade. Eu gosto de falar de coitadismo. Você conhece a pessoa que se faz de vítima, que se faz de coitadinho? Há muitos anos. Não sai de moda, é igual calça jeans, né? Você pode usar em qualquer época que está na moda. O coitadismo. Qual foi a abordagem do coitadismo? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar que eu mereço esse perdão. Afinal de contas, já se passou muito tempo. Eu também sofri lá com Labão. E agora eu tenho família para cuidar. Porque se me matar, minha família vai ficar desamparada. Os meus servos vão ficar desamparados. Vamos causar no coração de Esaú alguma cócega, alguma forma de ele olhar com misericórdia, com piedade. Pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pela minha história, pela minha trajetória, pelo sofrimento que eu tive na minha vida toda. Essa é a segunda tentativa dele de se aproximar do irmão. A terceira é a da covardia. Faz o seguinte, vai todo mundo na frente, eu vou por último. Vai todo mundo na frente. Que é a ideia da falsa intercessão. Então, assim, olha, tenta por meio de fulano, tenta por meio de ciclano, tenta, sabe? Vai todo mundo primeiro, porque se eu ver que deu certo, aí eu vou. Se eu ver que deu errado, tem tempo de fugir pelo outro lado. É exatamente o que ele fala aqui. Vou mandar o primeiro bando. Se o primeiro bando não voltar, é porque deu errado. E aí eu bato em retirada e vou para o outro lado. Se eu ver que o bando voltou e que está tudo ok, que está tudo apaziguado, eu me adianto e vou lá também. Só que depois que ele pensa nessas três abordagens para resolver o conflito, e que geralmente são as abordagens que nós pensamos para resolver o nosso conflito com Deus e o nosso conflito uns com os outros, Senhor, eu posso oferecer algumas coisas. Há igrejas que aceitam essa abordagem. Você quer um pedaço de terreno no céu para você passar a eternidade lá? São 12 parcelas de R$300. Você compra alguns metros quadrados lá. Você quer dar a vida eterna? Seja caridoso. Faça boas obras. Agrade a Deus. Dê o trízimo. 10 para o Pai, 10 para o Filho, 10 para o Espírito Santo. Faça isso, faça aquilo, porque vai dar certo. Afinal de contas, você pode comprar isso, essa reconciliação. Como Deus pode estar irado com você que é tão bonzinho? Que devolve o seu dízimo, que dá oferta, que cuida do desamparo. Deus não pode, é impossível, inviável pensar que há um conflito entre você e Deus se você é tão bom. A segunda abordagem a gente também tenta fazer em relação a Deus. A do coitadismo. Senhor, eu sou tão sofrido. Tenho tantas dificuldades, tantos problemas. Eu sofro tanto na minha vida que não é possível que até o Senhor está irado comigo. Olha para mim, olha para tudo que eu passo. A molecada diz hoje, respeita a minha história. Olha para tudo que eu passo, olha tudo que acontece comigo. Olha as tristezas, olha as angústias. Olha tantas coisas eu já perdi. Olha para a minha cara de vítima. Não é possível que, além disso, ainda vou ter que sofrer o inferno inteiro. E a terceira abordagem é a abordagem do vai na minha frente e tenta resolver. No popular de Minas Gerais, a gente fala do crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Ele não vai à igreja, mas ele fala assim, 6 horas lá para mim. 6 horas por mim. É aquela pessoa que ela precisa de mediação
E ela acha que por meio da mediação ela obtém favor diante de Deus. Ela resolve o conflito assim. Hoje em dia eu costumo dizer que é o filho do crente que não é crente. Mas meu pai é crente. Meu pai nasceu na igreja, eu cresci na igreja, então está tudo bem. Assim como os israelitas faziam, né? Eu sou filho de Abraão, está tudo certo. Aí João Batista fala assim, filho de Abraão, Deus suscita das pedras. Você tem que se arrepender e produzir o fruto digno de arrependimento. Então, essas três abordagens são comuns, nossas em relação a Deus. Como os nossos que eu digo, não que você faça isso, acho que você já entendeu como que faz. Mas é o que se vê em relação ao próximo. Raramente os conflitos dentro da igreja são resolvidos com confrontação, com testemunha e, se necessário, com exclusão. Geralmente tenta se apaziguar comprando. Qual é o método para ficar tudo bem? Eu estou disposto a pagá-lo. É convidar esse irmão para almoçar comigo lá em casa? Nós darmos a mão e falar que está tudo bem? E esquecer o pecado? Pode ser. Ou o segundo, o do coitadismo. É basicamente a desculpa para ver quem tem que se desculpar primeiro. Eu fui ofendido, eu sou o mais ofendido na história. Eu estou errado, mas fulano está errado também. E o erro do fulano me fez errar. Ou o da covardia. O de mandar alguém à frente. Isso é normal, no sentido de comum. Não que deva ser o ideal para nós, é comum. Agora, o que muda aqui? E são dois fatores que eu quero mostrar para vocês. Em primeiro lugar, Jacó se resolveu com Deus. Jacó se resolveu com Deus. No meio disso tudo, e eu quero que você veja a diferença de Jacó antes e depois de ter se resolvido com Deus e do conflito ter se resolvido com Deus. Deus se manifesta a ele de alguma forma, nós costumamos dizer que isso é uma teofania ou uma cristofania, e ele luta de fato com Deus, que mostra para nós pela segunda vez que Jacó é um homem muito forte. Eu digo segunda vez porque ele, em certo momento, para ganhar a atenção da sua esposa, quando ele a conhece, ele remove a pedra de um poço, sozinho. Vocês não fazem ideia, esse poço precisava de 6 homens para remover a pedra. Ele remove a pedra sozinho. Então dá para ver que ele era um homem muito forte. Na minha região a gente chama de marruais. É aquele homem assim bem, sabe? Ele não é muito musculoso, mas você vê que ele, acostumado a trabalhar na roça, que ele pega peso. Eu me lembro de um período que eu trabalhei em uma agência de turismo, nós tínhamos uma marca de roupa. E às vezes chegavam, aquela roupa pesa demais, né? Não sei se os irmãos têm noção disso, mas 30 camisas têm um peso absurdo, dobradas uma em cima da outra. É muito pesado, roupa é muito pesado. E aí, às vezes, chegavam os lotes de roupa. Então, eram 20P, 20M, 20G, 20GG e 20 Extra G. Então, eram 100 camisas. E elas vinham num cabidão assim grande, e o pessoal ia descarregar essas roupas lá na agência que eu trabalhava, casacos assim também, tudo. E, às vezes, vinham 3 caras carregando um lote. Um pegava na parte de cima do cabide e um de cada lado, e vinham os 3 para colocar lá para depois a gente abrir. E tinha o seu Danilo. O seu Danilo, ele era um senhorzinho que ele parece muito com o marido da nossa irmã, a dona Inês Lessa. Assim, sabe? Sempre que eu via ele aqui, eu me lembrava do seu Danilo, muito parecido, assim, da idade e tudo. Então, vinham 3 caras carregando uma e vinha o seu Danilo com outra nas costas, sozinho. E jogava para cima assim e pendurava. Era um negócio surreal, a gente não acreditava que ele estava carregando o mesmo peso que os outros 3. Mas ele tinha um jeito de fazer e demonstrava, então, que ele era um homem forte, apesar de não aparecer. Então, a ideia do texto aqui parece que é essa, né? Jacó era um homem forte, apesar de não parecer assim de vista. Então, existem pessoas assim que desenvolvem essa força com o trabalho braçal e tudo mais, e parece ser o caso de Jacó. Isso que é interessante. E é interessante saber disso porque, assim, peraí, pastor, ele lutou com Deus e resistiu. A ideia é que em uma cristofania, então, eu quero que vocês tenham a ideia do seguinte, é como se ele estivesse lutando com Jesus encarnado. É basicamente isso. Um homem como qualquer um de nós, e ele prevaleceu. Então, a ideia de que realmente era um homem muito forte. E ele lutou com Deus, e ele percebeu ali o que estava acontecendo com ele, ele falou assim, olha, eu só vou te deixar ir se eu for abençoado.
A ideia da bênção aqui é a ideia da preservação de tudo aquilo que Deus prometeu para ele em aliança, que ele lembrou ali: Senhor, o Senhor falou que eu ia ter descendência, o Senhor falou que de mim viria uma grande nação, o Senhor falou que eu prevaleceria frente aos meus adversários. A ideia de bênção aqui é o seguinte: me ajuda a ser digno portador de tudo aquilo que o Senhor mesmo me deu. É basicamente isso que ele está dizendo. Então, quando ele me dá minha bênção aqui, não é que ele quer dinheiro, que ele quer o terreno no céu, que ele quer... Não, o que ele está dizendo é o seguinte: me ajuda a ser quem eu devo ser. Resolve o conflito. É basicamente isso. E é por isso que aqui o nome dele é mudado para Israel, né? Israel é a junção de três palavras. Ish, homem, Ra, luta ou guerra, e El, que é Deus. Então, o homem que luta com Deus, o homem que lutou com Deus, e agora o homem que luta a favor de Deus. Então, ele tem o nome trocado. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, comigo está tudo certo. Nós resolvemos. Não pela luta, mas pelo fato de que você enxergou agora que você precisa ser alguém digno da promessa de Abraão, de Isaac e agora de Israel. É basicamente isso que o texto está ensinando. Aí o versículo 1 do capítulo 33 mostra um homem que abandonou as outras abordagens. Ele não vai tentar comprar reconciliação, ele não vai mais se apiedar, não vai se fazer de vítima e de coitadinho, e ele também não é mais um covarde que vai enviar gente na frente dele, intercessor adiante dele para tentar resolver o problema. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, passou à frente deles, os que estavam indo na frente. Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José os últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar do seu irmão. Em outras palavras, eu vou resolver esse negócio aí, agora. Do jeito que tem que ser resolvido. Eu vou confrontar o meu irmão. É basicamente o seguinte: se ele tiver de me matar, ele vai me matar. O conflito é meu, o problema é meu. Eu já resolvi com Deus. Agora eu tenho que resolver com o meu próximo, tenho que resolver com o meu igual, tenho que resolver com o meu irmão. Agora, irmãos, tem uma coisa que não está no texto, mas que acontece aqui. E isso é nítido. É o ministério reconciliador do Espírito Santo, porque nós estamos fazendo a leitura da narrativa sob a ótica da história de Jacó, e não sob a ótica do que acontece com Esaú. Sobre Esaú, a gente só sabe que ele está vindo sobre a perspectiva de quem está anunciando para Jacó: seu irmão vem, com 400 homens, seu irmão vem. Mas olha que coisa, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, apertou o seu pescoço, o beijou e choraram. O resto do texto diz que o seguinte: Jacó ainda quis agraciar o seu irmão com presentes e ele negou todos eles. O que mostra para nós que as abordagens anteriores de Jacó para a resolução de conflito não resolveriam. Mas ele ir para a resolução do conflito resolveu. Agora, nisso tudo, quem está envolvido para a resolução do conflito, nitidamente, pela leitura do texto, é o próprio Deus. Meus irmãos, o que essa história, assim como as outras da Bíblia ensinam para nós, é que nós temos um problema com o nosso pai. Todos nós nascemos com um problema com o nosso pai. Nós nascemos com um problema com Deus, um conflito. Nós nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós nascemos assim. Inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, recebendo um fútil procedimento dos nossos pais. Assim é que nós nascemos. E constantemente, no decorrer da nossa vida, por conta desse conflito, nós temos conflitos uns com os outros. Todos nós passamos a vida inteira resolvendo e tentando aplacar conflitos uns com os outros, porque nós vivemos em um mundo completamente conflitante. E recorrentemente, nós tentamos todo tipo de abordagem para resolver o nosso problema com o nosso pai e o nosso problema uns com os outros. Mas nenhuma das nossas abordagens resolve.
A única forma é um irmão mais velho resolver nos perdoar. A única forma de nós termos o conflito com o nosso pai resolvido é através de Jesus, o nosso irmão mais velho, que vem ao nosso encontro, não para nos aceitar presentes, para se apiedar de nós, para suplantar toda a nossa covardia de nos aproximar de Deus. Mas ele vem até nós assim, como Esaú foi a Jacó, ofendido, com as dores do que nós fazemos com o nosso pai, mas vem ao nosso encontro, nos abraça, aperta o pescoço, beija, e nós choramos juntos. A única forma de nós termos o conflito com o nosso pai resolvido é se o nosso irmão mais velho resolver esse conflito. Se nós tivermos paz com Cristo, nós temos paz com Deus. Paulo fala aos Efésios, ele derrubou a parede da separação, de dois povos ele fez um, e tirou toda a inimizade. Uma vez que nós temos paz com Deus, nós temos paz uns com os outros. Então, irmãos, em conclusão, quando nós falamos de resolução de conflitos dentro da igreja, e os conflitos eles vêm mesmo, nós temos um aparato bíblico da forma como resolver o conflito. Procurando a pessoa e tentando resolver, e se não resolvendo, a excluindo, no caso, quem estiver errado, ou pensando concordemente no Senhor, e os dois, entendendo que a glória de Cristo precisa prevalecer. Isso é o que nos cabe. Nós temos um manual presbiteriano e um código de disciplina para resolver esse tipo de coisa, com fundamentos bíblicos e confessionais. Mas a pergunta que eu fiz no início é a que eu quero que a gente reflita. Do que isso adiantaria? Ou isso tem algum fundamento se nós não primeiro estivermos de fato reconciliados com Deus por meio de Cristo e assim, portanto, uns com os outros? Qual é a parte que não nos cabe? A gente tem que se lembrar que, por mais que a gente tenha exemplos práticos do que fazer na Bíblia e fora dela, e que são lícitos, como o nosso manual, a nossa Constituição, fazer essas coisas sem com que Deus esteja envolvido no processo não resolve. A grande lição que a gente aprende com conflitos na igreja é de que conflito é algo comum, embora não seja normal, natural, nem bom. É algo comum e que a gente vai passar por isso. Mas que Deus é o especialista em resolver conflitos, porque Ele resolve e aplaca o pior deles e, consequentemente, os outros vão sendo resolvidos. É impossível resolver um conflito na igreja se as partes ou a igreja em si não tiverem o seu conflito resolvido com o próprio Deus por meio de Cristo. É impossível resolver um conflito dentro da igreja se não for pelo poder e pelo ministério unificador do Espírito Santo. A gente não pode tratar com naturalidade um conflito dentro da igreja e nem a resolução dele, porque não é algo natural, é algo sobrenatural, porque precisa ter a parte de Deus naquilo que está sendo tratado, que está sendo resolvido. Então, irmãos, o meu incentivo para vocês, dois incentivos para vocês são, em primeiro lugar, pensem na Bíblia como um manual de resolução de conflitos, não só os textos-chave, não só as partes micro, mas ela de maneira macro. E veja como Deus está fazendo isso o tempo inteiro. Mas, em segundo lugar, vejam, a resolução do conflito, ela não cabe a nós, mas cabe a Deus, que é o especialista em fazê-lo. Ele nos dá a responsabilidade, é verdade. Ele nos dá o meio, é verdade. Mas sem Ele, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele diz. Então, sem Ele não tem a resolução do conflito. Você pode achar que o conflito é resolvido pelas suas abordagens, mas se a abordagem ela não for a da didática de Deus, não serve. É isso que eu quero dizer para vocês, é isso que vocês precisam aprender, é isso que nós como igreja precisamos aprender. Mascarar um conflito, tentar resolvê-lo pelos métodos humanos ou da nossa própria imaginação,
É perverso, porque nós temos um manual de resolução de conflitos, um perito em resolução de conflitos, e descartamos isso em prol talvez de um conforto nosso e não querer fazer como Jacó, em determinado momento fez, se colocar de frente, ainda que aquilo lhe custasse a vida. A única maneira de resolver conflitos dentro da igreja é da maneira bíblica. É tendo Deus por resolutor, em Cristo, no vínculo do Espírito Santo. O conflito e a sua resolução precisam ser trinitários. E a gente precisa entender que se todos nós recebemos esse favor do Pai em Cristo, quem somos nós para não dispensar favor àquele que precisa do nosso? Então, irmãos, que Deus abençoe a igreja de Vila Nilo nos conflitos dela. A gente tem que aprender a conviver com o pecado. É ruim, né? Eu estou aguardando logo o pós-conflito. Tem horas que eu falo em casa com a Carol. Tem dias, nós estamos com 3 meninas, né? Em casa, tem dia que a casa fica de perna para o ar, é difícil, às vezes as meninas estão mais arredias mesmo, ariscas, né? Acontece, tô doentinha e tudo. Tem dia que é só conflito e pecado dentro de casa. Acredite se quiser, as minhas filhas pecam, viu? E pecam muito. E a gente também, às vezes, responde com pecado, porque a gente também é sujeito a isso. Às vezes, ao invés de corrigir da maneira correta, a gente fica bravo. Eu mesmo esbravejo, às vezes. Depois eu vou lá, filho, o papai não podia ter falado assim, não. E é ruim. É ruim. A gente chega ao final do dia e isso é ruim. Mas essa é uma forma de Deus manifestar uma faceta da sua graça. A gente aprender a conviver com o pecado. Então, é estranho dizer, mas louvado seja Deus pelos conflitos da igreja. Porque é uma forma de nós nos lembrarmos de como Deus resolve isso em relação a nós e Ele e uns aos outros. Então, que Deus abençoe a igreja de Vila Nilo nos conflitos dela. Quando tiverem conflitos, resolvam da maneira bíblica e louvem a Deus por isso. É uma forma de nós obedecermos ao Senhor e dependermos mais dEle. Deus abençoe, meus irmãos. Se alguém tiver algum